Fala, gente boa de Deus, paz e saúde a todos vocês. Evandro Moretti aqui para mais um vídeo coerente da fé cristã. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor se inscreva e sejam muito bem-vindos. Deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e hoje o assunto é muito importante. Nós vamos desconstruir o evangeliquez, aquele vocabulário, aquelas palavras de efeito que as denominações usam para prender as pessoas em seu sistema. Tá? Então nós vamos falar aqui algumas coisas que, se você é desse meio ou já esteve nesse meio, você vai identificar e vai perceber que as explicações que eles dão e as explicações que você ouvia não tem nada de evangelho. Nós vamos desconstruir o evangeliquez, nós vamos desconstruir o vocabulário das denominações usando a graça simples e o bom senso do evangelho, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vontade de Deus. O que eles dizem que é a vontade de Deus? Algo que você tem que estar sempre procurando. Com quem que você tem que casar, onde você tem que morar, qual é o dom que você precisa ter, o que você precisa fazer na igreja e tudo mais. Na verdade, vontade de Deus não é isso. Vontade de Deus é o próprio Cristo. Olhe para Cristo e você já vai estar de cara com a vontade de Deus. Tá? Ali em Romanos, capítulo 12, está escrito que a vida em Cristo é a vontade de Deus. Tá? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional, o nosso dia a dia existindo em Cristo já é a vontade de Deus, se espelhando e se inspirando nele. Ok? Outra coisa, culto, que muitos dizem que é aquelas 2 horas que você fica dentro do templo. Não, aquilo é uma reunião. E aquela reunião só é boa enquanto for boa. Se não for boa, a gente não precisa ficar naquele ambiente. E muita gente fica nesses ambientes com medo do inferno, com medo do diabo, com medo de maldição. Tá? Estão aprisionados com a mente lavada. Tá? Não com água limpa, mas com a água do sistema que aprisiona as pessoas. Porque a água da palavra limpa de fato a mente e faz as pessoas saírem deste meio. Tá? E não serem mais aprisionadas ali. Então, culto o que é? Na verdade, o culto é a vida, e a vida é o culto. Também Romanos 12. Tá? Então, o culto não tem nada a ver com aquelas 2 horas. Aquilo é uma reunião. Tá? E a gente precisa entender que a hora que a gente acorda, já estamos cultuando. Tá? A adoração, culto, tem a ver com a existência, condição do coração. Tá? Existindo em Cristo. Tá? Outra coisa que eles usam, igreja. Tá? E outra palavra bem difundida da forma errada. 4 paredes, o templo, vamos à igreja. Né? Usam até aquele texto do Salmo 122 que Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Naquele tempo, o templo ainda nem tinha sido construído, então impossível Davi estar se referindo a um templo. Ele estava dizendo poeticamente a respeito de Jerusalém. Tá? Igreja é gente. A palavra igreja vem do grego eclésia, tá? Que significa chamados para fora. Era uma assembleia no mundo antigo para resolverem questões locais. O que Jesus fez foi usar essa palavra empreendendo o pronome possessivo minha igreja, ou seja, a minha assembleia, os meus chamados. Que se trata de gente não do sistema religioso ou que pertence ou despertence a alguma denominação, mas gente inspirada por o tipo de existência que Cristo teve. Né? Quando a gente olha para Cristo, a gente está sabendo qual é a vontade de Deus, qual é o caminho, o que precisamos ser, tá? Nos modelarmos nele. Tá? Então a gente precisa entender que o que as pessoas usam, na maioria das vezes, dentro do sistema religioso está muito distorcido, ok? Então, igreja não se trata de 4 paredes ou templo, mas de pessoas, certo? Dentro e fora do sistema você vai encontrar pessoas em amor. Pessoas em amor são igreja de Cristo. Elas saibam ou não disso, ok? Obra de Deus. Muita gente diz, vou fazer a obra de Deus. Aí sai de sua casa e vai recrutar pessoas para o sistema, evangelizando, entregando folheto, né? Levantando tijolo, varrendo, lavando. Não que seja errado empreender das nossas energias por uma causa nobre, de jeito nenhum. Eu sou muito a favor de que as pessoas se exercitem, que as pessoas façam alguma coisa e que as pessoas tenham uma meta na vida. Né? Agora, chamar o que acontece no sistema de obra de Deus, tá? E envolver medo nisso, né? Ou barganha nisso, está muito errado.
Ó, você tem que fazer a obra para você ir para o céu. Você tem que fazer a obra para você ter galardão. Você tem que fazer a obra para não ir para o inferno. Isso é muito errado e não tem nada de evangelho. Ok? Então, obra de Deus, como está escrito lá no Evangelho de João, é que creiais em Cristo. É que creiais no enviado de Deus. Ou seja, é uma condição do ser. Crer não é teoria. Crer é prática, tá? É aquela condição do ser, tá? Que propõe-se a caminhar pelo bem, pela luz, pela paz, pelo amor, ok? Então não tem nada de obra de Deus no sistema religioso, mas eles querem que você pense que sim. Unção, é outra coisa que eles explicam errado. Para eles, unção é aquela pessoa que prega e o povo se arrepia, canta e o povo se arrepia. Ó, aquele irmão, aquela irmã tem unção, aquele pregador tem unção, eu me arrepiei. Na verdade, isso é eloquência, é um jeito que você fala ou que você canta com uma determinada vibração, ok? Muita gente que supostamente tem unção, no dia a dia, nos bastidores, são péssimas pessoas. Tá? Mas infelizmente no meio pentecostal e neopentecostal isso tem muito valor. Um cara que fala em línguas, que pula, que grita, que aparentemente tem unção, nesses lugares tem muito valor e seguem cegamente. Na verdade, a unção, conforme está escrito lá em 1 João capítulo 2, versículo 20 e depois do versículo 27, é uma capacitação para seguir a Cristo. Tem a ver com existir também, com o dia a dia também. Cristo não veio pressionar ninguém, ele veio só tornar nossa vida leve e suave, tá? Todos que estão na graça, tá? E a graça, entenda, é oferecida a todos, ok? Tem essa unção para seguir a Cristo em amor, em virtudes, tá? Virtudes são qualidades interiores, ok? Vamos lá. Batismo também. É uma explicação totalmente desconexa com a verdade. O batismo verdadeiro foi Cristo quem nos efetuou. Batismo significa mergulho. Nenhum homem tem o poder de batizar como Jesus nos batiza. O batismo que Jesus nos dá não tem a ver com água. O batismo que Jesus nos dá tem a ver com a sua graça em nós. Romanos capítulo 6 deixa bem claro isso. Muita gente ainda está acreditando que o batismo das denominações são salvíficos. E muita gente vai de uma denominação para outra e passam por mais de um batismo, por 2, por 3, acreditando ou buscando qual é o batismo mais correto. O batismo mais correto, nenhum homem, ancião, pastor, bispo, padre poderá realizar na sua vida, porque já foi realizado por Cristo. Ok? Batismo é um mergulho na graça oferecido por Jesus. E o batismo no Espírito Santo é falar em línguas? Muitas denominações dizem que sim. Mas o batismo no Espírito Santo simplesmente é essa conexão que Cristo nos proporcionou. O Espírito de Cristo hoje sobre toda a carne. Antes disso, antes do Pentecoste, ali em Atos 2, a presença do Espírito de Deus vinha sobre reis, sacerdotes, profetas e juízes. Após esse evento maravilhoso, tá, que marcou este momento ali, a presença do Espírito de Cristo não está presente apenas em uma classe de pessoas, mas sobre todos, ok? Todo aquele que em fé, em bem, em amor, em graça, caminha com Cristo, tem o seu Espírito sobre ele, tá? Vamos lá. Pastor, muita gente também explica totalmente errado, acreditando ser uma pessoa que tenha mais unção, mais autoridade, mais conexão com Deus, e não. Pastor, segundo o Evangelho, é só um irmão mais experiente, ok? Aquele pessoal que está lá na frente, que prega, não deveria se aproveitar dessa condição, né, de suposta autoridade para dizer que tem mais conexão com Deus, porque não tem. Okay? Então não sigam cegamente pessoas por causa dos seus rótulos. Não pensem que eles têm mais acesso a Deus do que você, porque não tem. Não pensem que a oração deles é mais poderosa do que a sua, porque não é. Ok? Pastor é só um irmão mais experiente. Tá? Isso serve para pastor, para qualquer outro rótulo aí. Tá? Ancião, bispo, apóstolo. Ok? Santa Ceia. Primeiro que não aparece a palavra Santa Ceia, só ceia. E não é aquela cerimônia. Não é aquela cerimônia com vinho, com um pedacinho de pão que as denominações fazem mensal ou anualmente. Não. O que a Santa Ceia, ou o que a ceia de fato era uma refeição onde todos eram bem-vindos. E se tornou esse ritual separatista hoje, né? Onde em muitos lugares só quem é do sistema ali pode participar, os outros não podem. Se chegar um visitante não pode, criança não pode, amasiado não pode, vira um absurdo.
Tá? Deus não vai condenar pessoas porque elas fazem essa cerimônia. Agora, acreditar que essa cerimônia mantém a comunhão com Deus não tem nada a ver. Deveriam ser um pouco mais honestos e explicar para essas pessoas o que era de fato a ceia, tá? E explicar que no máximo essa que fazem hoje tem uma ação pedagógica. Só tem essa ação pedagógica se ensinarem nela e todos podem participar. Tá? O que Cristo ensinou, fazer isso em memória de mim, não foi um ritual, mas a partilha com amor. Tá? Só é válida, tá, de alguma forma, essa ceia que fazem nas denominações, se for um jantar onde todos são bem-vindos. Ok? Palavra de Deus. Muita gente acha, a palavra de Deus hoje vai ser pregada. E aí acreditam que aquele pastor, que aquele pregador, que aquele ancião é o porta-voz da palavra de Deus. Na verdade, ele é só um explanador. Tá? Ah, mas eu me arrepiei. Ah, mas eu senti alguma coisa. Você sente alguma coisa porque nós somos pessoas dotadas de emoção. Tá? Entretanto, a emoção deve caminhar lado a lado com a coerência, com o bom senso. Tá? Só é a palavra de Deus, de fato, Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13. Tá? O nome dele é a palavra de Deus. A palavra não é um livro, a palavra também não é o que sai da boca do pregador. A palavra de Deus é Cristo. Tudo aquilo que se alinha com Cristo, e aí você vai entrar com seu bom senso, com seu raciocínio que Deus te deu, com a mente de Cristo que Deus te deu, para você saber se aquilo que você está lendo, se aquilo que está sendo pregado, se alinha com o amor de Cristo, com a liberdade de Cristo, com o bom senso de Cristo, com a leveza de Cristo, porque se não se alinhar, é pura conversa fiada, não é palavra de Deus. Ah, mas a Bíblia toda não é a palavra de Deus? Não, ela aponta para a palavra e a palavra é Cristo. Ok? Na própria Bíblia você tem inúmeras situações que não se alinham com Cristo. É por isso que eu sempre tenho dito aqui para as pessoas tomarem cuidado. Tá? Se for começar a ler a Bíblia, leia a partir de Mateus ali, que é quando começa a falar de Jesus. Tá? Aprenda bastante sobre Jesus. Entenda que no próprio Novo Testamento tem coisa que pertencem a rituais judaicos e que a gente não precisa fazer. Enfim, se espelhe em Jesus, na sua bondade, em como ele tratou a vida, as pessoas, e assim tenha a base do que é ser cristão. Não baseie-se a sua vida cristã no que as pessoas pregam, acatando e aceitando tudo, né? ou em textos isolados da Bíblia. Não faça isso, tá? Porque muita gente hoje vive uma fé híbrida, uma fé misturada com rituais, uma fé misturada com misticismos, uma fé misturada com judaísmos, uma fé misturada com regras humanas, e isso não é evangelho. Ok, gente? Então nós desconstruímos um pouco aqui do vocabulário evangeliquez, tá? Que é muito usado no sistema, mas que tem uma explicação totalmente diferente. Se você se lembra de mais palavras, deixa no comentário, tá? Olha, faltou essa, irmão Evandro. Deixa no comentário aí, ok? Bom, gente, se você gosta desse conteúdo, muito obrigado a você inscrito, a todos que assistem, tá? Obrigado a você que compartilha, que curte, tá? E se você quer ajudar esse conteúdo, torne-se membro do canal, faça o curso de desintoxicação religiosa. Eu vou deixar o link também aqui abaixo na descrição deste vídeo, o link com nossos materiais gratuitos, tá? E valeu por tudo, vamos em frente.